Esse é o primeiro dia do nosso jejum e na sequência das ministrações desse dia, eu quero convidar você a abrir a carta de Paulo a Tito no capítulo 1. O texto que nós vamos tomar como base para a nossa meditação são os versículos 8 e 9. Mas eu quero ler desde o início, a partir do verso 1, para você se contextualizar. E nós leremos até o 9. Carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, de 1 a 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar a outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Amém? Levante a sua mão direita. Senhor, esta é a tua santa e gloriosa palavra, e ela é viva e eficaz. Não é palavra de homens, porque se o fosse nós não estaríamos aqui, mas é a palavra do Deus eterno. E com muita reverência e temor, nós a recebemos em nossos corações nesse dia. Sabemos que o Senhor tem uma maneira maravilhosa de transformar essa palavra em vida para cada um de nós, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso oramos para que na unção do Teu Espírito possamos ter os olhos espirituais abertos para compreender esta palavra, porque o Senhor vai falar conosco nesta hora, e nós abrimos nossos corações para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte das qualificações que, como vimos ontem, não se referem apenas a anciãos, presbíteros, a bispos, supervisores, superintendentes da igreja, não se refere apenas a diáconos, a líderes, mas a toda a liderança da igreja de modo geral, e por que não dizer a toda a igreja, a todo o povo de Deus. Não são qualificações para uma elite espiritual, são qualificações para todo cristão, para todo e qualquer discípulo de Jesus. Infelizmente, nem todos manifestam estas qualidades do caráter, mas bom seria que cada um de nós estivesse pensando na nossa própria vida, do ponto de vista do que esta palavra tem a ver conosco nesse jejum. É muito importante então nós estarmos com o coração aberto para compreendermos cada uma destas palavras, porque elas dizem respeito a mim e a sua vida espiritual. Por exemplo, a primeira palavra que Paulo fala aqui, que convém ao líder espiritual ser, é hospitaleiro. Essa palavra literalmente significa amor ao estranho, porque você não abre a sua casa, você não se torna hospitaleiro, você não recebe hóspedes, se você não for uma pessoa que tenha um coração aberto.
Aqui não está falando apenas de receber quem eu gosto, receber minha família, receber os meus queridos, receber os meus amigos. Aqui está falando de receber pessoas, receber irmãos principalmente. Em Creta, o imperativo cristão da hospitalidade era muito necessário. Muitos irmãos haviam perdido tudo por causa do evangelho. Muitos irmãos nesta época estavam sendo perseguidos e havia muitos cristãos desabrigados. E por isso essa palavra tinha um sentido que para nós hoje não tem. Mas eu gosto de pensar que hoje, no nosso contexto, na nossa realidade espiritual, essa palavra tem a ver principalmente com o grupo familiar, com a célula, com abrir a nossa casa para a igreja de Jesus e para a experiência de receber pessoas no nosso ambiente familiar e nos tornarmos hospedeiros da arca de Deus, para que através da nossa casa, do nosso lar, vidas sejam alcançadas pelo evangelho, vidas sejam curadas, vidas sejam transformadas. Além disso, naquela época havia também muitos pregadores itinerantes que estavam viajando, pregando a palavra, muitos missionários, como o próprio apóstolo Paulo e Tito. E esta palavra diz respeito a uma realidade que também não é a nossa. Naquele tempo não havia muitos hotéis, muitas pousadas. As pessoas chegavam nas cidades, às vezes havia uma estalagem, era um lugar sujo, era um lugar muitas vezes imoral. Então a palavra de Deus está falando sobre a necessidade da igreja se abrir para receber os irmãos. A casa do líder espiritual, a casa do cristão maduro tem que estar aberta para receber os desanimados, os feridos, os desencorajados, aqueles que estão passando por lutas, por necessidades e que precisam se encontrar com a igreja do Senhor. Esta não é apenas uma responsabilidade dos anciãos, esta não é apenas uma responsabilidade dos bispos. Romanos 12:13 diz que esta responsabilidade é de toda a igreja. Acudir aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, praticai a hospitalidade. A palavra exercer aqui significa uma coisa que nós precisamos praticar, é um exercício que nós precisamos praticar. 1 de Pedro 4:9 diz: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Ou seja, isso não é uma coisa que se impõe. O pastor, o bispo não pode dizer: irmão, abra sua casa e vamos começar ali uma célula. Isso é algo que tem que nascer do coração de pessoas que são solidárias com aquelas que são solitárias. Você sabia que tem muita gente solitária na igreja? Você sabia que tem muita gente que se sente sozinha na igreja? Você já percebeu que é da natureza humana falar somente com quem a gente gosta, com quem a gente se dá bem, com quem a gente tem empatia, simpatia, com aqueles que consideramos amigos? Nós temos muita dificuldade de nos achegar ao outro, principalmente aqueles que nos são estranhos, mesmo na casa de Deus. Me aflige o coração e também o da bispa. E eu sei que dos demais pastores, quando alguém entra aqui, passa um tempo e sai sem ter se sentido acolhido, sem se sentir pertencente, porque isso aqui não pode ser uma panelinha de Jesus. Nós podemos estar tão fechados na nossa vida e no nosso mundico que nós não tenhamos espaço para o outro. Então essa hospitalidade não é somente uma hospitalidade física, não é somente abrir a minha casa no espaço geográfico onde eu vivo, é abrir também o meu coração para o outro, para o irmão. Quando essa reunião terminar hoje, quando você estiver indo embora, olha ao seu redor, veja alguém que você não conhece. Quando dizemos abrace pelo menos 5 irmãos, não abrace somente aqueles que estão mais próximos de você, ou aqueles que você gosta e com quem você já convive e conversa. Abrace alguém que é novo, alguém que você nunca viu, com quem você nunca falou, e diga: meu irmão, que bom estar com você. Em segundo lugar, esse texto diz que os líderes espirituais maduros precisam ser amigos do bem. Um líder espiritual é alguém que gasta tempo com coisas boas, não perde tempo com coisas fúteis, com coisas tolas, mas a palavra aqui significa amar o bem, gostar do que é bom. Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você não é agradecido a Deus pelas coisas boas que Ele nos tem dado?
Você consegue se sentir grato a Deus por todas as coisas boas que Ele tem nos dado? Todos os dias nós nos deparamos com muitas dificuldades. Ouvimos notícias boas, recebemos bênçãos, mas também ouvimos notícias ruins e nos deparamos com algumas lutas. Eu gosto do que John Piper disse: Deus não deixará de te fazer bem. Ele continuará a fazer o bem. Ele não faz o bem com seus filhos às vezes e é ruim para eles outras vezes. Ele continua a fazer o bem e Ele nunca vai deixar de fazer o bem por 10.000 séculos de idade. Quando as coisas estão indo ruins, isso não significa que Deus parou de fazer o bem. Isso significa que Ele está mudando as coisas para colocá-las no lugar, para que fiquem melhores, se você continuar a amá-lo. Quando nós estávamos cantando este cântico, me ama, Ele me ama, eu fiquei pensando, como é difícil cantar isso, quando estamos passando por uma luta, um câncer, uma dificuldade muito grave, um problema na família ou no trabalho, e nós levantarmos as mãos no meio da tribulação, da perseguição, da luta, e dizer, me ama, Ele me ama. Como? Como pode amar se tudo isso está acontecendo comigo? Mas esta visão é tão tremenda, porque aqueles que são amigos do bem, das coisas boas, começam a perceber a bondade de Deus ao seu redor. Se você ficar olhando somente para problemas, para coisas ruins, se você ocupar a sua mente somente com o que não presta, daqui a pouco você vai se tornar uma pessoa azeda, amarga, áspera. Você vai ficar vendo dificuldades em todo lugar. Por isso, o líder espiritual, ele é amigo do bem. Em terceiro lugar, ele é sóbrio, e esta é uma qualidade que se refere a ter a cabeça nivelada. É claro que uma pessoa que está embriagada, ela perde o seu equilíbrio naturalmente por conta da intoxicação do álcool. Mas esse texto não se refere apenas a uma sobriedade que tem a ver com não beber uma bebida alcoólica. Ela se refere a uma pessoa que é sensata, que é equilibrada, uma pessoa que tem uma vida prudente, de autocontrole. Quando os gregos queriam representar o autocontrole, eles apelavam para a estética. A estética era um valor muito importante na cultura greco-romana, principalmente para os gregos. Então eles esculpiam uma estátua de um homem ou de uma mulher de uma forma muito bela, porque para eles no belo, no equilíbrio das formas, estava o sentido dessa proporção perfeita que nós precisamos buscar como filhos de Deus, como líderes principalmente, como pessoas mais maduras, o bom ordenamento e o equilíbrio da nossa vida como pessoas. Nós não podemos ser pessoas desequilibradas. Nós não podemos ser pessoas que andam por aí desequilibradas. Você pode até condenar um bêbado ao passar por ele, vê-lo na rua de maneira desequilibrada, e lá vai um bêbado, graças a Deus que eu não sou como ele. Mas será que a sua vida é um equilíbrio? Será que as pessoas podem lhe chamar e lhe definir como alguém equilibrado? Aristóteles disse uma vez: eu considero mais valente o que vence seus desejos do que aquele que conquista seus inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre o eu. Platão acreditava que os nossos instintos animais deviam ser governados, ou então eles produziriam um estado febril na alma, uma habitação de porcos que não conhece limites. Para Platão, quando não temos autocontrole, nossa vida se torna uma porcaria. A definição simples de Platão, que é uma imagem muito simples, é de um chiqueiro. Quando nós não temos controle nem domínio próprio, quando não somos sensatos, quando não somos equilibrados e sóbrios, nós vivemos na servidão dos desejos, das paixões e dos apetites da carne. E essa não deve ser de forma alguma a imagem, o testemunho de um verdadeiro cristão. O meu corpo é um excelente servo, mas é um mestre miserável. Em quarto lugar, esse texto fala que o cristão maduro precisa ser justo. E essa palavra justo tem a ver com correto, tem a ver com reto, tem a ver com medida, tem a ver com prumo. Jane Getz afirma que os escritores do Novo Testamento usaram essa palavra basicamente para duas coisas. Primeiro, tornar-se correto descreve o que acontece quando somos salvos. E em segundo lugar, ser correto descreve a forma como vivemos depois de termos sido salvos.
salvos. Então, quando nós somos salvos, algo acontece. A Bíblia diz que quando estávamos mortos dos nossos pecados, o pendão da carne é para o pecado. A nossa vida estava meio torta, meio inclinada para o erro, para a coisa errada. Então, de repente, Deus nos coloca de uma forma aprumada, de uma forma correta. Ele vai endireitar as nossas veredas, e aí nós vamos começar a caminhar no caminho da retidão. Isso significa ser justo na sua vida prática e em seus relacionamentos. O verdadeiro líder espiritual, o cristão maduro, ele é justo e correto. Lucas 1:6 dá um testemunho lindo sobre Zacarias e a sua esposa Isabel, e eles são descritos com essa qualidade. Diz assim: ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Em quinto lugar, esta palavra diz que o verdadeiro cristão maduro, ele é piedoso, e a raiz dessa palavra tem a ver com santo, com separado, com consagrado. O líder deve crescer progressivamente em santidade. A sua vida deve ser um esforço cada vez maior para ser mais e mais parecido com Jesus. Aprendemos no encontro com Deus que você não é um pecador tentando ser santo, você é um santo que evita o pecado. Você é alguém que agora tem uma nova vida, uma nova natureza, e que recebeu o mandamento do Senhor em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Essa palavra também significa devotado. Você tem que ser um devoto. Quantos de nós fomos devotos de tantos santos, mas agora somos devotos do único santo verdadeiro? Somos devotos de Jesus Cristo. Somos cristãos devotados a Ele. Por quê? Porque nenhum de nós pode ser santo por nós mesmos. Nós não podemos ser santos por nossa própria força ou capacidade. Nós somos santos porque a nossa santidade se apoia na santidade dEle, porque Ele, somente Ele é santo. Êxodo 19, 5 e 6 diz: agora pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. São estas as palavras que você deve profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aqueles que você conhece. Deus está querendo levantar um reino de sacerdotes santos a Ele. Na sua testa tem que estar escrito santo ao Senhor. Na sua testa tem que estar escrito santidade a Deus. Em sexto lugar, esta palavra diz que o líder espiritual maduro, ele é temperante. Temperante é engraçado, porque essa palavra, como o próprio nome diz, tem a ver com tempero, e um equilíbrio no tempero é tão importante numa comida. Que adianta você pegar tantos ingredientes bons, né? Um camarão grande, um peixe bom, qualquer que seja um ingrediente que você queira acrescentar, um tempero muito bem feito, muito bem cortadinho, você jogar aquilo tudo na panela e você salgar aquilo, e quando a pessoa for provar, dizer: está muito salgado, não tem como comer isso aqui. A palavra temperante significa alguém que sabe dizer não ao que não presta, e sabe dizer não ao que presta, mas que não convém, que não é bom, porque eu posso cultivar alguma coisa melhor. Isso é ser temperante, é ser disciplinado. A palavra aqui, quando Paulo diz exercita-te na piedade a Timóteo, ele está falando sobre treinar como se treina numa academia. Quantos aqui, por falar nisso, estão indo na academia, ou andando, ou correndo, praticando algum tipo de exercício físico? Não, fica com a sua mão levantada aí, só para eu ter uma ideia. Ok, pode abaixar. Quantos não precisa levantar. É porque essa palavra, ela vem do latim ginasium, que é do grego gymnasium. Essa significa que na Grécia Antiga as pessoas praticavam atividades físicas, treinos que tinham a ver com esportes, treinos que tinham a ver com a vida militar, mas as pessoas estavam ali, o sentido é de suar, fazer suar a camisa, workout em inglês, trabalhar, malhar, como nós dizemos na gíria, e você precisa suar, você precisa entrar na academia, no ginásio, e aqui o sentido é que ninguém pode se tornar maduro espiritualmente
totalmente temperado do ponto de vista do domínio próprio que precisamos como cristãos, se não estivermos na academia espiritual do Senhor. Ele nos chamou, por exemplo, para esse jejum, para estarmos aqui suando a camisa espiritual. E ainda que você não esteja praticando isso do ponto de vista do exercício físico, eu quero declarar que a tua vida espiritual está sendo aperfeiçoada pela graça de Deus nessa noite. Se você crê, dá um glória a Deus e aplaude ao Senhor. Sua essa camisa um pouquinho aí, meu irmão. Aplaude bem forte ao Senhor. Essa palavra, no versículo 9, né, a gente já vai começar a caminhar para o final. Ela fala que o líder espiritual, ele precisa ser comprometido com a palavra, que diz retendo firme. Reter firme no sentido original tem a ver com grudar, um sentido de colar. Tem que ser alguma coisa que está muito pegada a você. É a palavra de Deus. O Salmo 111:7 diz: as obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos. Os líderes maduros amam a palavra de Deus, têm prazer em reter a palavra e encorajam outros irmãos a fazerem a mesma coisa. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Esse é o projeto de Deus para a igreja, a fim de refutar os falsos mestres, a fim de que a igreja não fique à mercê daquilo que pode ser a operação do erro, uma doença espiritual que tem atingido a igreja nos nossos dias. 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Os líderes espirituais são pregadores da palavra, são mestres da palavra, são proclamadores da palavra, são aqueles que lideram o rebanho enquanto alimentam o povo de Deus. João Calvino escreveu que o pastor precisa de duas vozes, uma para congregar as ovelhas e outra para expulsar os lobos e ladrões. O apóstolo Paulo disse em Atos 20:27: porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Quando o apóstolo permaneceu por 3 anos em Éfeso, tudo que ele fez foi ensinar o conselho de Deus, o conselho prático de Deus, a palavra prática do Senhor. Deus não está muito preocupado no seu conhecimento teológico, se você entende muito de teologia sistemática, se você conhece os termos técnicos e teológicos da doutrina, mas Ele quer saber se você está praticando o conselho dEle, se você está aplicando a sua vida prática aquilo que é realmente prático. De que adianta tanta teoria, tanta informação, tanto vídeo no YouTube, tantos livros, tanta confusão às vezes, e você na prática não está conseguindo fazer as coisas mais básicas, como amar o seu irmão, servir ao seu próximo e pregar a palavra de Deus e fazer discípulos. Spurgeon disse sobre o quanto devemos ser diligentes em nosso estudo da palavra. Ele disse: é uma grande bênção se alimentar pessoalmente da Bíblia Sagrada, até que finalmente você comece a falar em linguagem bíblica e o seu espírito seja perfumado com as palavras do Senhor e a própria essência da Bíblia flua através de você. Quantos querem essa unção na sua vida? Diga aleluia. Em qualquer igreja, muita coisa precisa ser feita. Não importa o tamanho da igreja. Alguns dizem assim: eu passei lá, mas eu vi que é uma igreja grande, então eu fui para uma pequena para ajudar, porque lá já tem muita gente. Em qualquer igreja, não importa a dimensão, o tamanho, existe sempre muita coisa para fazer. E uma tentação que pode acontecer é que os irmãos cruzem os braços e digam: a gente tem os pastores, a gente tem os diáconos, a gente tem os líderes. Mas na verdade isso seria um desastre espiritual. E é por isso que a liderança precisa se dedicar ao estudo da palavra de Deus, e para isso a gente tem que ter irmãos que estejam apoiando, irmãos que estejam ajudando, irmãos que estejam trabalhando em diversas áreas, porque senão, amados, nós vamos começar a deixar de fazer aquilo que é prioridade, estudar a palavra de Deus, para nos dedicar a outros assuntos, e isso não seria bom para o rebanho de Deus. Todos podemos fazer alguma coisa na casa do Senhor. Deus tem um lugar para você nesse ministério, Deus tem um lugar para você no seu corpo. Ele lhe deu uma forma única, uma personalidade única, um temperamento único. Ele lhe dotou com dons naturais e com talentos que são muito próprios seus. Ele também te deu dons espirituais com os quais você pode servir ao corpo de Cristo. Você foi conquistado por Cristo para servi-lo, para servir na igreja. Essa é a estratégia de Deus para cumprir o seu propósito, o serviço dos santos. Se os santos não estiverem funcionando, não estiverem servindo, então os pastores estarão sobrecarregados,
cansados, os líderes estarão sobrecarregados, e isso não será útil para a igreja de Jesus. Portanto, assuma o seu lugar, assuma a sua posição, arregace as mangas, comece a trabalhar. Romanos 12:4 diz: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, então nós também, cada um de nós aqui tem uma função no corpo de Cristo, e cabe a cada um de nós descobri-la. O nosso caráter é cultivado quando nós nos dedicamos prioritariamente ao estudo da palavra de Deus, à oração e depois ao serviço na casa do Senhor. Nunca inverta essa prioridade, porque no dia que você fizer isso, você estará trabalhando na igreja de forma mecânica e religiosa, e você já não terá mais relacionamento com Deus e com a sua palavra. Conta-se que um homem, desejando ter um papagaio pela primeira vez na sua casa, foi a uma loja de animais de estimação e ali adquiriu o papagaio. Levou para casa todo feliz, querendo ensinar ao papagaio a falar as primeiras palavras. E aí voltou para a loja triste e disse para o dono da loja: olha, ele não está falando. O dono da loja disse: olha, deve ser o seguinte, põe um espelho, tem um espelhinho, você põe um espelho lá na gaiolinha do papagaio, porque papagaio gosta de espelho. Compra esse espelho aqui, leva para lá que ele vai começar a falar. Ele comprou o espelho, levou para casa, botou na gaiola do papagaio, esperou um tempo, o papagaio não falava. Ficou triste, voltou para a loja e disse: olha, o papagaio não está falando. Ele disse: ah, deve ser o pratinho dele. Você tem que comprar um pratinho bonito, sabe? Não pode ser qualquer, ele não pode comer em qualquer lugar. Papagaio é um bicho muito sensível. Leva esse pratinho aqui, olha como ele é bonito, dourado, tem florzinha. Leva esse pratinho. Ele levou o pratinho, botou lá na gaiola, ficou esperando o papagaio falar. O papagaio não falou, ele ficou muito triste, voltou para a loja e disse assim: olha, o papagaio não está falando. Ele disse: olha, deve ser a escadinha, porque assim, você tem que botar uma escadinha que o papagaio gosta de fazer exercício, ele quer ficar subindo, descendo, então ele gosta disso. Leva essa escadinha, bota na gaiola e ele vai falar. É uma questão de tempo, mas ele vai começar a se acostumar com a família. Bota a escadinha lá que ele vai falar. Ele levou a escadinha para casa, botou na gaiola, o papagaio não falou. Ele voltou muito triste, estava na porta da loja bem cedo. O dono ia chegando, viu aquele homem ali, cabisbaixo, e disse: oh, o que aconteceu, meu amigo? O papagaio não falou? Ele disse: não, ele morreu. Ele disse: como assim? Ele morreu? Ele morreu e sem dar uma palavra? Ele não disse pelo menos uma palavra? Ele disse antes de morrer: alpiste. Às vezes nós estamos dando para nossa alma muitas coisas, especialmente o que o mundo diz, mas nós não estamos dando a palavra de Deus. Nós precisamos do alimento, senão vamos morrer. E é isso que você veio fazer aqui hoje à noite. Você veio receber a palavra do Senhor. Ela é a prioridade da nossa vida, ela é a prioridade das nossas reuniões, ela é a prioridade dos nossos encontros, das nossas células, de tudo que fazemos. A palavra tem que ter a primazia. Fique de pé em nome de Jesus, exalte ao Senhor, que através da sua fé você arraste pessoas pelo seu testemunho, pelo seu exemplo de compromisso com a palavra, de dedicação à palavra, de amor à palavra, de maturidade na palavra. Em nome de Jesus, levante as suas mãos, aleluia. Deixa eu orar por você nessa noite. Pai, eu quero orar por aqueles que estão nesse jejum no propósito de crescer espiritualmente, de crescer em santidade, de crescer em compromisso. Eu quero declarar sobre o teu povo nessa noite uma unção de avivamento e de crescimento espiritual. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos repreender agora toda imaturidade, toda infantilidade. Nós queremos repreender toda religiosidade, toda falta de compromisso verdadeiro, compromisso prático. Não adianta estarmos aqui sendo ouvintes e não praticantes da tua palavra, enganando-nos a nós mesmos. Nós estamos nesse jejum e o nosso propósito principal, Senhor, é te conhecer, é te encontrar, é receber mais do Senhor na nossa vida. Sim, Senhor, queremos bênçãos e milagres, mas nós não temos como viver sem a tua palavra. Para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Obrigado por tua palavra nesse dia, por tantos conselhos, por tantos ensinamentos, por tantas coisas
coisas preciosas. Pai, em nome de Jesus, não nos deixa jogar fora esse alimento tão precioso e trocar o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas que Satanás oferece, que o mundo nos oferece. Deus, em nome de Jesus, nós não precisamos de espelhinhos, nós não precisamos de escadinhas, nós não precisamos de gaiolinhas de ouro da religião, nós precisamos da palavra do Deus vivo, a palavra que alimenta o nosso espírito, a palavra que nos sustenta e que nos fortalece, a palavra que é o próprio Jesus Cristo, o verbo de Deus que se fez carne. Que essa palavra se torne carne na vida de cada irmão nessa noite. Nós oramos declarando sobre a tua vida a unção do Senhor nesse jejum. Não importa o que você está enfrentando, não importam as lutas e os problemas, não importa o que o inimigo está preparando ou como ele tem se levantado na tua vida, Deus está contigo, Ele te ama e Ele tem o melhor para você. Então, em nome de Jesus, diga glória a Deus, exalte ao Senhor e aplauda o nome dEle, porque Ele é bom.